Eu quero falar com você sobre um tema, e o tema que eu dei para essa ministração é: e por que não eu? Você já se perguntou isso? Por que não eu? Eu estou enfrentando uma fase com a Holly. A Holly é a minha pequenininha. Ela começou a fazer perguntas. Por quê? E tudo que a gente fala para ela, ela responde. Por quê? Filha, está na hora de tomar banho. Por quê? Filha, está na hora de comer. Por quê? Filha, vem aqui. Por quê? E na verdade ela passa o dia inteiro perguntando por quê. E eu queria acrescentar essa palavra. E por que não eu? Na verdade, e eu quero que você ouça com muita atenção essa palavra. É muito mais fácil você se esconder, é muito mais fácil você não querer fazer nada, do que você sair e conquistar e você correr atrás de tudo aquilo que Deus te prometeu. Eu não sei se você já se fez essa pergunta: por que eu? E na verdade, eu me fiz muito essa pergunta, e eu falo para você que foi uma grande luta para mim, porque nunca ninguém tinha pregado essa palavra para mim, porque foi Deus que me deu, e eu fazia uma pergunta: por que eu? Por que que Deus me escolheu? Por que que tem que ser eu? Por que que não pode ser os outros? Por que que não pode ser o fulano de tal? Por que que não pode ser meu pai? Por que que não pode ser minha mãe? Por que que não pode ser o meu amigo? Por que que tem que ser comigo as coisas? Por que alguém em sã consciência iria querer utilizar a minha vida? Falava: Deus só pode estar louco, Deus está doido. Será que Deus não me conhece? Por que que Ele vai querer me usar? Por que que Ele vai querer falar exatamente comigo? Será que não tem pessoas melhores por aí? E eu olhava para o lado e via um monte de gente bem melhor do que eu. Eu falava: Deus deve estar cego. Não pode ser que Ele vai querer exatamente me usar. Quem sabe você tem a seguinte ideia dentro de você: eu sou uma pessoa limitada, não terminei o segundo grau, não terminei o primeiro grau, não terminei nem o pré, não me estudei, não sou uma pessoa qualificada, não sou uma pessoa descolada, não sou uma pessoa com alto QI, não sei resolver o cateto oposto da adjacente da hipotenusa, não sei aplicar a regra de 3, e você diz: bom, eu não tenho conhecimento, não tenho capacidade, não sei falar, não tenho recurso, não tenho tempo, eu sou muito novo, sou muito velho. E aí você pode dizer: olha, há pessoas muito melhores do que eu. E a grande pergunta é: por que não eu? Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: por que não você? Diga assim: ó, você tem a cara da pessoa certa para realizar essa função. Porque somos limitados, sim ou não? Eu falo e você responde: somos limitados, sim ou não? Temos falha, sim ou não? Somos inexperientes, sim ou não? Precisamos de ajuda. Por que não eu? Olha, se há outros melhores do que eu, por que será que Deus me escolheu? Deixa eu dizer algo para você, porque essa noite você vai sair daqui incomodado, e eu quero ser o que vai te incomodar. Como aquele pernilongo à noite, que você está deitado no escuro, e ele não sai de perto de você, e ele fica te atrapalhando a noite inteira, e ele te incomoda, e ele te incomoda, e você tenta matá-lo. Não tente me matar, por favor. Mas você tenta aniquilá-lo com ele, mas não adianta. Ele rouba o teu sono, ele rouba o teu cansaço, ele rouba a tua paz. Esse serei eu nessa noite. Pode ser? Vamos lá. Deus usa um homem estéril, e Ele usa uma mulher já avançada de idade para se tornar pai e mãe de uma grande nação.
Não havia pessoas melhores do que Abraão e Sara na época? Sim, havia. Mas por que não Abraão e Sara? Você vai ver que Deus encontra um assassino e transforma esse assassino no maior libertador do Antigo Testamento, chamado Moisés. Não havia pessoas melhores do que Moisés na época? Havia ou não? Havia. Mas por que não Moisés? Você vai ver que Deus escolheu um menino, pastor de ovelhas, um anônimo, como eu ministrei domingo, para transformá-lo no maior rei que Israel já teve. E a grande pergunta é: não havia pessoas melhores do que ele? Sim, havia. Mas por que não Davi? Porque Deus gosta de escolher uma classe de pessoas que aparentemente não conseguem enxergar o grande potencial que elas têm. E você precisa se perguntar, não por que eu, mas por que não eu? Porque o que as pessoas querem é não ser escolhidas. As pessoas, elas não querem ser qualificadas. E aí a maioria delas diz o seguinte: vem você. Não, mas porque eu? Manda o outro, manda o fulano de tal. E você vai vendo que todo mundo vai indo e você vai ficando. Recorde, no tempo de escola, obviamente aqueles que estudaram, e obviamente aqueles que estavam na sala de aula, né? Porque tem gente que estudou, mas não foi para a sala de aula. Recorde que quando você tinha que apresentar um trabalho, era algo bem legal. Você fala: eu faço o trabalho inteiro, eu faço tudo ele, mas quem vai falar é você, porque eu não. E a grande pergunta que eu me fazia é: por que não eu? Por que eu vejo todos os outros crescendo e por que eu não cresço? Por que eu vejo todo mundo avançando e eu não avanço? Por que eu vejo todo mundo feliz e eu não sou? Por que eu vejo todo mundo sendo escolhido e eu não sou? Ora as bolas, tem alguma coisa errada comigo? E aí nasce essa pergunta: por que Deus escolheu os melhores líderes baseado em coisas que não havia? Na verdade, Deus escolheu os melhores líderes tendo outras opções, e Ele pega das piores opções. E Ele pega aquelas piores opções e transforma as pessoas em pessoas extraordinárias. Eu quero te mostrar algo nessa noite: que você tem um potencial sem limites. Se você para de se questionar por que você, e você começa a se questionar: por que não eu? Eu estou apto a fazer, estou apto a ser, estou apto a avançar. E quando Deus compartilhava comigo essa palavra, me veio a primeira pergunta: por que não eu? Tudo nasce do primeiro ponto que você precisa entender: não olhe para você mesmo. O maior empecilho para Deus usar a tua vida é você mesmo, quando você olha para você mesmo. E quando você tem uma ideia de você mesmo, ela te incapacita, ela te deixa desprovido da oportunidade de ser reconhecido diante de Deus. Quando você tem um olhar para você, e você olha quem você é, esse olhar, ele faz com que você se sinta inferior ao olhar que Deus tem para você. Veja, quando você olha para você, você para de caminhar no sentido aonde Deus quer te levar. Mas quando você tira os olhos de você, você começa a estar qualificado, capacitado para trilhar um grande caminho. Tudo na tua vida é você não olhar para você mesmo. Há muito tempo atrás eu já contei, quando eu comecei a tocar bateria. Você lembra dessa história? Vocês não lembram, né? Será que eu contei aqui? Não. Quando eu comecei a tocar bateria, eu era filho de pastor, mas eu era muito bagunceiro, e eu sempre sentava lá para trás, e era bem pequenininho, você também já sabe disso, né? E eu sentava lá atrás e fazia bagunça, e conversava com os irmãos da igreja, enquanto, né, o pai pregando e eu batendo papo, e cutucando um, e puxando papo com o outro e tal. E a igreja tinha um baterista na época, e esse baterista veio a falecer. Era um jovem jogando futebol, ele bateu o joelho, deu uma infecção. Cuidado, Damaia, isso não vai acontecer contigo, fique tranquilo. Mas aconteceu, ele bateu o joelho, deu uma infecção, veio subindo e ele morreu. Chegou no culto de domingo, o pai estava ministrando, eu estava sentado lá atrás, e ele aqui, tal, pregando, e não tinha baterista. E ele chamou o meu nome: Guilherme,
vem aqui para frente. Aí você imagina, eu fiquei vermelho, fiquei literalmente um tomatinho vermelho, eu paralisei, e eu olhei para o lado, eu queria me esconder, eu queria fugir, mas não dava, né, porque ele já tinha me chamado, já tinha falado meu nome, e eu saí lentamente e fui para frente. Terminada a palavra dele, ele falou, agora vamos, vem a banda. E o meu irmão tocava, e o meu irmão é prova disso, foi, e ele falou, vem Guilherme, você vai ser o novo baterista da igreja. E eu, que baterista? Eu falei, pai, chama outro. Eu não sei tocar bateria, nunca sentei na bateria, não tenho a mínima noção. E o pai, não Guilherme, vem, Deus vai te usar. E eu falei, não, só se Deus fizer um milagre gigantesco de me dar coordenação motora. E eu fazia assim com a mão, né? Eu falei, não pai. E ele, não, vem Guilherme, Deus vai te usar. E a galera me empurrando, e de repente eu fui para frente. Eu me lembro, cheguei na bateria, sentei, tal. O William estava sentado do lado, eu olhei para ele e falei, e aí mano, o que eu faço? Eu sei que ele me deu a receita, a fórmula da Coca-Cola, e ele disse para mim o seguinte, mano, tu bate 3 aqui e uma aqui. Eu falei, é só isso? Ele falou, só isso. E eu falei, e o pé? Ele falou, não mexe no pé, senão tu vai estragar tudo. Ele falou, não mexe no pé, senão você vai esculhambar. Se você conseguir bater 3 aqui e uma aqui, tá bom demais. Eu falei, não. Falei, pai, tem certeza? Eu perguntei para o pai, eu falei, pai, tem certeza que você quer que eu toque? Ele disse, vai filho, você consegue. Só que eu olhava para mim e falava, isso é impossível, como é que eu vou tocar? E eu olhava para o meu irmão, e o meu irmão estava assim, esse cara vai arrebentar com a música, ele vai arrebentar com o louvor, vai ser um fiasco. Ele já estava se escondendo, todo mundo se escondendo, mas sabe o que aconteceu? Quando ele falou para mim, ele deu a fórmula da Coca-Cola, 3 aqui e uma aqui, e não mexer com o pé, eu falei, opa, vamos lá. E eu, ó, eu saí tocando assim, fui contratado na hora. O pai falou, é aí o teu lugar? Não, eu estou brincando. Eu comecei devagarzinho e fui aperfeiçoando, eu não pensava que eu podia fazer. E eu falava, pai, tem certeza que é eu? Ele falou, sim, tem. E ele me fez uma pergunta, por que não você? Eu me perguntava por que eu, e o meu pai dizia, por que não você? Fui para a bateria, toquei bateria. Logo veio um baterista melhor do que eu, e você sabe o que aconteceu. Me tiraram da bateria, voltei para o banco. E aí eu voltei para o banco, né, conversando com o pessoal. Não, estou brincando, voltei e fiquei sentadinho, quietinho, ouvindo. Faltou contrabaixo. O baixista saiu da cidade, o meu irmão, que era uma bênção, agradeço pelas oportunidades. Quer entrar para a banda? Quero. Vai para o baixo. Eu nunca tinha pegado um baixo, não sabia como era um contrabaixo, não tinha noção do que era um contrabaixo. Falou, ó, contrabaixo é assim, a nota é assim, assim, assado, te vira. Sabe o que eu fiz? Peguei e comecei a tocar contrabaixo. E eu me perguntava, por que eu tenho que tocar? E as pessoas me falavam, por que não você? Eu queria passar a responsabilidade para os outros, e os outros diziam, olha, você tem capacidade, você tem potencial, faz você. Fui para o baixo, e quando eu estava faceiro no baixo, estava adorando a Deus, sabe o que aconteceu? O baixista voltou para a igreja, e eu tive que voltar para o banco. Me tiraram da banda, voltei para o banco, fiquei no banco lá. Eu não abandonei a igreja, não briguei com meu irmão, não fiz escarcéu, simplesmente sentei e reconheci que ele era muito melhor do que eu, obviamente. Fiquei ali aprendendo. Passado algum tempo, meu irmão tentou por anos me ensinar a tocar violão, nunca consegui aprender. Um dia de tarde, chegou uma mulher, uma missionária da época na nossa casa, e ela tocava violão, tocava gaita, a mulher, ela tocava tudo. E essa pastora falou para minha mãe, disse, ó, se você quiser eu ensino o Guilherme. O que você acha que aconteceu? A minha mãe, vem cá Guilherme, vem aprender a tocar violão, você vai aprender a tocar violão hoje de tarde.
Falei, não, por que eu? Por que eu tenho que tocar violão? Já tem o William que toca violão, para que eu? Ela falou, não, por que não? Por que não? Vamos lá. Aprendi a tocar violão em uma tarde. O William foi para a guitarra e eu entrei para a banda tocando violão. Depois o baterista saiu, me colocaram na bateria e aí virou um banzé total. Mas enfim, deixa eu dizer algo para você. Você tem um potencial que ninguém jamais pode imaginar. Mas enquanto você faz perguntas, por que eu? Deus está olhando para você e dizendo, por que não você? Você é a pessoa certa. Mas você não pode olhar para as tuas próprias limitações, para os teus próprios defeitos, para as tuas próprias incapacidades. Quando você olha para você, você vai ver um ser totalmente limitado, uma pessoa totalmente fora dos padrões normais. Mas é essa classe de pessoas que Deus usa, sabe? Eu nunca quis ser pregador, nunca quis ser pastor. Na verdade, o meu irmão sabe, e essa semana eu estava lembrando, eu tinha um problema de fala. Eu tinha língua presa. Você já viu gente com língua presa falando? Ele fala assim, exato. Ele fala, xícara. Ele não consegue falar as palavras direito. Só que isso era normal para mim até os meus 14, 15 anos. Você imagina, eu fiquei 15 anos falando errado. Meu pai não teve a capacidade de dizer, olha, você fala muito errado. Minha mãe não teve a capacidade de dizer, olha, você fala muito errado. Meu irmão não teve a capacidade de dizer, você fala muito errado. Sabe quando que eu vi que eu falava errado? Um dia num vídeo caseiro, eu me ouvi. Falei, meu Deus, quem que é esse cara? Ele fala tudo errado, parece que ele tem uma batata na boca, ninguém entende o que ele fala. E aí fui ver quem era. Era eu. Me lembro como se fosse hoje. Eu morava em Blumenau. Eu botei uma câmera em cima da mesa da sala, parei na frente dela e comecei a falar. Depois que eu falei, eu comecei a ouvir eu não me entendia. Falei, não pode ser possível, Deus não pode. Tem que ter pessoa melhor do que eu, não pode ser. Isso aqui não existe, nem eu me entendo. Como é que vai dar certo isso? Fui questionar minha mãe, fui questionar meu pai. Eu falo muito errado, como é que vocês me entendem? Eu falei, não, nós já é tipo que nem a Holly. A Holly pensou em falar, eu já sei o que ela quer. Falar contigo é a mesma coisa. Quando você está indo, a gente já entendeu o que tu está falando. Marcaram uma cirurgia. Tu lembra desse dia? Eu e o meu irmão fomos de ônibus até o local. Eu fiz uma cirurgia e aí voltei a falar um pouco melhor, que é como eu falo hoje. E aí você fala o seguinte, cara, mas como que Deus pode usar alguém que está cheio de imperfeições? Deus me levou a uma passagem, Êxodo 4:10, se for possível coloca na tela, Êxodo 4:10 e 11, e eu me questionava por que Deus me escolheu, se eu tenho muitas falhas, muitos defeitos. Êxodo 4:10, então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu sou homem eloquente, eu não, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e sou pesado de língua. Porém disse o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mundo, ou quem fez o surdo, e aquele que vê ou o cego, sou eu, o Senhor. É isso que está escrito ou não? Moisés estava nesse mesmo dilema. Deus, por que tem de ser eu o libertador? Não tem gente melhor? Deus falava, sim tem, mas eu quero te escolher, por que não você, Moisés? Mas Deus, eu sou pesado de língua, mas por que não você, Moisés? Mas Deus, eu matei alguém, mas por que não você, Moisés? E todas as vezes que você for dar uma desculpa para Deus, a coisa que Ele vai falar para você é, e por que não você? E eu entendi isso, que eu olhava as minhas limitações. E quando você olha para as tuas próprias limitações, você nunca vai romper em Deus e você nunca vai dar espaço para Deus agir na tua vida. Você é o maior limitador do teu próprio sonho, mesmo quando você para e vê pessoas muito mais qualificadas que você, muito mais criativas que você. Você é o maior limitador de Deus para agir na tua vida.
Abraão era velho, mas mesmo assim tinha uma promessa, e ele não se perguntou, por que eu? Pelo contrário, falou, não, por que não eu? Se é para ser pai de uma grande multidão, que seja eu. Se é para abrir o mar vermelho, que seja eu. Se é para entrar na cova dos leões e viver de milagres, que seja eu. Se é para entrar na fornalha de fogo, que seja eu. Quer dizer, você só vai viver milagres quando você parar de se perguntar, por que eu? Por que problemas comigo? E você dizer, por que não eu? Não precisa nem me convidar. Eu quero ser a pessoa que Deus vai usar para fazer algo grande, além daquilo que eu um dia imaginei. Sabe, se você pegar 99,9% dos usados na Bíblia, eram pessoas que eram os piores da época. Todos eles tinham um defeito. Gideão era o menor, sua família era mais pobre. Todos eles. Só que a grande pergunta é, por que não? Por que não? Por que não você? Sabe o que Deus fez para mudar o conceito de Abraão? Gênesis 15:5. Abraão está pensando em desistir, está dizendo, Deus, isso não vai dar certo. Gênesis 15:5 diz o seguinte, então o levou para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se você pode contar, e disse-lhe, assim será a tua descendência, e creu ele no Senhor, e Deus imputou-lhe por justiça. Ele disse, olhe para o céu e conte as estrelas, não olhe para você, não olhe para a tua debilidade, não olhe para o teu corpo, não olhe para a tua limitação, porque Abraão estava olhando para ele mesmo, e sabe, quando você olha para você, você não vai ver nada de perfeito. Quando você olha para você, você vai ver, eu sou alto demais, baixo demais, gordinho demais, magro demais, eu tenho todos os dentes, não tenho dente, eu sou assim, eu sou assado, eu não tenho como falar, eu não sei o que falar, eu sou envergonhado, e você vai só ver limitações, e Deus fala para Abraão, Abraão, não olhe para você, olhe para o céu, porque quando você olha para o céu, você vai ver algo que não tem limites. Quando você olha para o céu, você vai ver algo que é sobrenatural. Em outras palavras, trazendo uma ideia para você, Abraão estava olhando para baixo. Enquanto você olha para baixo, a tua visão é limitada à tua altura. Eu tenho 1,80 m, a minha visão é de 1,80 m. Quem sabe você tem 1,40 m. Eu sei que tem uns baixinhos aqui, então a tua visão é de 1,40 m, mas quem sabe você tem 2 metros, a tua visão é de 2 metros. O que Deus quis fazer com Abraão, disse Abraão, não interessa quem você é e o que você tem, interessa se você consegue levantar a tua cabeça para o alto e ver que toda a capacidade e aquele que te chama e aquele que vai fazer algo grande na tua vida, ele vem do alto, ele vem do Senhor. Eu não estou interessado no que você é, eu estou interessado no que eu posso fazer com você, se você entende o agir de Deus na tua vida. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela o seguinte, se você olhar para você, só vai ver defeitos e imperfeições. Fale para ela assim, deixa eu te dizer algo, na tua cara, você é um 0 à esquerda, mas com Deus, você pode ser tudo o que você quer. Amém? Eu me fazia essa pergunta. Quando eu olho para mim mesmo, o que eu vejo? Nada. Por que não você? Olhe, Romanos 4,19. Olha o que aconteceu com Abraão quando ele parou de olhar para as limitações dele. Romanos 4,19. E ele não enfraqueceu na fé, nem atentou ao seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Hebreus 12,2 diz o seguinte, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus, à destra do trono de Deus, olhando para Jesus. Sabe por quê? Em Jesus, ouça, as respostas sempre serão sim.
olhando para Jesus, sempre serão sim. Quer fazer um exercício? Eu vou dizer algo e você vai dizer, mas em Jesus, vamos lá, eu não posso, eu não consigo, eu não suporto, eu quero desistir. Peguei vocês. Eu quero desistir, mas em Jesus sim. Não, em Jesus não. Eu posso tudo em Jesus. Ele é a pessoa que mais vê qualidades em você. Sabe, um dia ele pegou uma mulher que estava no seu 5º casamento. A sociedade não olhava para ela, ela tida como uma prostituta, era uma mulher desacreditada, sofrendo, uma mulher atormentada, em busca da felicidade. Ela era tipo a Gretchen, estava já no 19º casamento, só faltava encontrar o Fábio Júnior, né, para dar certo também. E ela estava deprimida, ela encontra Jesus, e Jesus vê nela algo. Jesus vê nela o potencial que ela não tinha visto ainda. Um dia Jesus está atravessando o barco e ele entra numa cidade chamada Gádara. E quando ele chega na cidade, ele se depara com um homem cabeludo, fedido, que há anos não tomava banho, acorrentado, que vivia nos sepulcros, nu, e as pessoas tinham nojo e pavor dele. Mas quando esse homem tem um encontro com Jesus, Jesus olha algo. Jesus não olha os defeitos que ele tinha, Jesus olha as qualidades que ele tinha. Jesus perdoa os pecados dele, liberta ele das opressões que ele tinha. Ele vai para casa, ele toma um banho, ele corta o cabelo, ele bota uma roupa, ele vira quase o Giannichini, ele fica bonitaço, ele sai na rua, ninguém o reconhece. Quem é esse? E ele fala: eu sou que era o endemoniado de Gádara, eu sou o cara que vivia nos sepulcros. E quando ele chega para Jesus, ele diz o seguinte: e agora, Jesus, o que eu faço? Jesus olha para o lado, olha para o outro e diz: bom, tem um monte de gente que é melhor que você. Você é um doido que morava até 5 minutos atrás, você estava aí no cemitério. Tem muitas pessoas mais qualificadas que você, mas vem cá, por que não você? Vai e conte para todo mundo o que eu fiz na tua vida. E esse homem se transformou no primeiro missionário, ouça, no primeiro missionário, sem ter curso teológico, sem ter participado de nenhuma pregação, sem ter feito absolutamente nada, só porque ele entendeu que Jesus tinha visto uma capacidade nele que nunca ninguém tinha visto. Jesus deu uma oportunidade para esse homem, e diz a Bíblia que ele sai e ele prega para 12 cidades sozinho. Aí ele vai e começa a compartilhar para todo mundo aquilo que tinha acontecido na vida dele. Ele não olhou para o seu passado, ele olhou para a promessa que Deus tinha para ele. Sabe qual é o teu problema? É que você olha para o teu presente e você olha para o teu ontem, e você esquece que Deus é poderoso para usar a tua vida e transformar a tua história em um único momento, em uma única reunião, você ser totalmente diferente de quem você era. Sabe, no domingo que eu saí da minha casa, era mais um domingo normal, eu sentei no banco da igreja, no final do culto eu estava tocando bateria. Deus tinha mudado a minha história da noite para o dia. Um dia eu acordei, tal, normal, cheguei de tarde e o meu pai falou o seguinte: você vai pregar em tal dia era tipo amanhã. Eu falei: mas amanhã me dá um ano pelo menos para mim me aquecer, me dá um ano para mim me preparar. Ele falou: não tem nada de um ano, é 24 horas. 24 horas eu estava ministrando, e depois desse dia eu nunca mais parei. Sabe, enquanto existe pessoas que estão rejeitando, porque há outras pessoas que estão implorando, por que não? Por que não eu? Se você alcança a entender essa palavra, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o teu nível intelectual, o teu nível social, não tem nada a ver contigo, tem a ver com Ele te escolher, tem a ver com Ele olhar para você e dizer: bom, é você. Sabe o que aconteceu? Diz que para você entender esse conceito, você precisa aceitar
as obrigações que você tem que cumprir. Não fuja das obrigações que são impostas em você. Sabe por quê? Fugir é a pior coisa. Quando você foge, você está fazendo algo. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Você já viu esse ditado? E você vai fazendo isso. Algumas pessoas vão jogando para os outros. Vai você, vai você, vai você, vai você, vai você. E quando você vê, todo mundo foi e você ainda não foi. A Bíblia traz a história de um homem chamado Jonas. Jonas 1,13 diz o seguinte: Jonas 1,3: Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor e desceu a Jope, achou um navio que ia a Tarso, pagou, pois, a passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, porque ele queria fugir da presença do Senhor. Gênesis 1,17, Jonas 1,17: Então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Enquanto você foge da presença de Deus, Deus te coloca em algo chamado casulo, a barriga do peixe. Ali você não vê a luz do dia, ali você não vê a liberdade, ali você se sente oprimido, ali você se sente claustrofóbico, ali você se sente abatido. Não há como você ser feliz em um lugar onde você está enclausulado. Quantos aqui, quem sabe, estão fugindo do chamado que Deus tem para ele? Eu me recordo que o que eu falava na época era: não, primeiro, eu sou pequeno demais. Essa era a minha desculpa. Segunda desculpa, eu sou novo demais. A terceira desculpa, eu não sei falar. Quarta desculpa, o meu corpo reage sem a minha... O meu corpo não me obedece, eu mando ele não ficar vermelho, ele fica igual. Todo mundo vai ver que eu estou inseguro, todo mundo vai ver que eu não estou com coragem. Na verdade, o pessoal vai rir de mim e não vai me ouvir. Mas a grande verdade é que todo mundo foge da presença de Deus, da chamada de Deus. Quem sabe você diz: eu sou velho demais. Outros dizem: eu sou jovem demais. Outros dizem: eu sou inteligente demais. Outros falam: não, eu sou ignorante demais. Deixa eu dizer algo para você. Eu, pastor Guilherme, eu poderia ser um empresário bem-sucedido, eu poderia ser um empregado de uma empresa bem-sucedida, eu poderia ser, quem sabe, um agricultor, um pintor, quem sabe eu poderia ser um escritor, um estudante, um palestrante, quem sabe eu poderia ser um político, um viajante, ou até mesmo um carteiro, ou até mesmo um ambulante, vendedor de rua. Mas eu escolhi fazer uma pergunta: por que não eu? Ser aquilo que Deus um dia sonhou que eu fosse. Deixa eu dizer algo para ti: você pode ser quem você quiser, não há problema nisso, mas você pode também se fazer uma pergunta: por que não eu ser exatamente o que um dia Deus desejou que eu fosse? Por que eu não posso curar cegos? Por que eu não posso curar aleijados? Por que eu não posso ressuscitar mortos? Por que eu não posso curar câncer? Por que eu não posso salvar um casamento? Por que eu não posso ajudar jovens? Por que eu não posso ajudar casais? Por que eu não posso fazer esse tipo de coisa? E a grande pergunta é: por que eu não? E aí entra a resposta que Deus tem para você. Filipenses 4,13, eu sei de cor esse texto, mas eu gostaria que você lesse no telão. Você pode ser o que você quiser. Filipenses 4,13 diz o seguinte: posso algumas coisas naquele que me fortalece. Eu posso em partes fazer algo. Só que Paulo diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu dizer uma palavra para a tua vida. Por que não você ser o maior empresário dessa cidade? Gostei da motivação de vocês, me animei com isso, vi a empolgação. Por que vocês não podem ser o maior empresário dessa cidade?
Por que não você? Por que tem que ser os outros? Por que tem que ser os ímpios? Por que você não pode ser o advogado mais reconhecido nessa cidade? Por quê? Por que tem que ser os outros e não você? Por que não pode ser você um político de sucesso honesto que venha fazer algo produtivo para a nossa nação? Por que não você? Por que tem que ser os outros? Por que no teu ramo, no teu lugar de trabalho, na tua função, naquilo que você é bom, seja você em qualquer área, por que você não pode ser o melhor, aquele que é o mais reconhecido dos outros, aquele que faz a melhor função, aquele que tem todas as qualidades que todo mundo procura? Por que não pode ser você? Por que tem que ser os outros? Se a palavra de Deus diz, você pode todas as coisas naquele que me fortalece. Há uma pergunta que você precisa fazer: por que não eu? Por que os outros conquistam e você não? Por que os outros avançam e você não? Por que os outros abrem empresa e você não? Por que os outros estão viajando e você não? Por que os outros estão construindo e você não? Quem sabe você precisa fazer essa autoanálise: por que não eu? Deus está te chamando a você a viver um novo nível, mas você não pode olhar para você mesmo, porque você é imperfeito, incapaz. Você, como eu já disse, não tem qualidade nenhuma, mas em Deus, Ele ativa tudo o que você necessita para cumprir a tua missão na terra. Primeiro segredo: não olhe para você mesmo, não olhe para você, olhe para o céu. De lá vem o nosso socorro, é do alto. Segundo, não fuja da missão que Deus te deu, não fuja do chamado que Deus te deu, não fuja, não diga, não, eu não vou porque é isso, por causa daquilo, não fuja, simplesmente vai e faça. Terceiro, e quero terminar: sonhe e conquiste. Sonhar pequeno ou sonhar grande demora a mesma coisa. Você sonhar pequenininho e sonhar bem grandão demora a mesma coisa, é o mesmo trabalho. Os sonhos é a linguagem da fé. Se há algo que Deus se agrada, é o quanto você sonha. Quando você muda a tua visão, você muda a tua mente, você muda a tua visão, e automaticamente você muda a tua boca. Sonhe e conquiste. João capítulo 14, versículo 12 diz o seguinte: João 14, 12: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, essas também farás as obras que eu faço, e as farás o quê? E as farás o quê? Quanto? Maiores, e fará maiores do que eu, porque eu vou para o Pai. Maiores do que essas. Presta atenção, você foi criado para fazer coisas maiores do que Deus fez por meio de Jesus. Você foi criado para fazer coisas grandes, excepcionais. Se Jesus fez algo, você foi criado para fazer o dobro, além. Aí você olha para você e fala assim: pastor, não faço nada, a minha vida é uma porcaria, não existe nada de novo. Você está que nem o Catatá: ó céu, ó terra, ó vida. Não olhe para você, não fuja das responsabilidades, sonhe e comece a conquistar os teus sonhos. Quanto mais você sonha, mais você está falando a linguagem de Deus. Quanto mais você sonha, mais você está projetando o teu futuro. Se acontece com os outros, tem que acontecer comigo também. Deus não tem filhos privilegiados, e Ele diz para todos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é só o pastor Guilherme, é com você. E ele diz o seguinte: e farão obras maiores. Não é só o pastor Guilherme fazer coisas maiores, é você. Deus tem algo preparado para você. Eu chamo isso de inveja santa. Eu que inventei. Não está na Bíblia, mas você precisa fazer um paralelo, ter referências na tua vida, no teu trabalho, naquilo que você faz. Você precisa não ter inveja no sentido de querer ter o que a pessoa tem sem pagar o preço que ela pagou. Isso é inveja. Referência é quando você olha e diz: bom, vou ser igual a essa pessoa, e vou trilhar, e vou pagar o preço, e vou correr, vou estudar, vou batalhar, vou fazer o que for, mas você precisa ter referências. Qual é a tua empresa? Você imprime coisas. Qual é a maior gráfica dessa cidade? A maior gráfica é tal, vamos ter ela como uma referência.
Você faz o quê? Você é construtor, qual é a maior construtora? Vamos ter uma referência. Você faz bolacha, vamos pegar quem é o melhor, vamos ter referência. Você é metalúrgico, você é isso, você é aquilo. O que você faz, não importa. O que importa é que você tem que sonhar e a partir daí conquistar. Por que não você? Ou você vai esperar a vida inteira passar para chegar e dizer, bom, poderia ter sido eu, mas não foi. Por que eu não posso trabalhar na melhor empresa? Por que eu não posso ter a melhor casa? Por que eu não posso adquirir o melhor carro? Por que eu não posso prosperar abundantemente? A grande pergunta que eu faço para você é: eu tenho algo a fazer? Parar de dizer por que eu e começar a dizer por que não eu. Deus, e aí? Por que não eu? Por que não eu ser o melhor aluno da sala? Por que não eu ser o melhor esposo? Por que eu não ser o melhor empregado? Por que eu não ser o melhor patrão? Isaías 1,19. Quero deixar essa palavra para instigar um pouquinho a você a entender essa parte da Bíblia. Isaías 1,19 diz o seguinte: se você estiver disposto a obedecer, comerão o melhor dessa terra. Por que não eu comer o melhor dessa terra? Hã? Por que não eu? Você precisa se incomodar, você precisa tomar um choque de realidade e dizer, algo está errado. Está todo mundo vivendo uma vida e eu não estou vivendo essa vida. Por que não eu? Por que Deus abençoa? Por que Deus faz milagre? Por que essa pessoa é feliz? Por que ela vai para frente? Por que não comigo? Deixa eu ler o final dessa minha palavra. Eu quero ler para que você entenda. A vida passa tão rápido. Não deixe que outros vivam e desfrutem dela e você fique apenas como telespectador, fazendo o papel de coitado, dizendo que não pode. Se pergunte hoje, por que não eu? E comece a escrever uma nova história na tua vida. Eu pensei que ia ter um impacto diferente. Eu vou ler de novo para você. A vida passa tão rápido. Não deixe que outros vivam e desfrutem dela e você fique apenas como telespectador, fazendo o papel de coitado, dizendo que não pode. Se pergunte hoje, por que não eu? E comece a escrever uma nova história na tua vida. Quero terminar com um testemunho. Sabe o que é um testemunho? É quando é algo que não deve ser contado e você conta. Um jovem tinha um trabalho, e o trabalho dele era repor as coisas. E de repente, acabou-se o estoque, acabou-se das prateleiras, e chegaram para esse jovem e falaram o seguinte: olha, você tem que repor. Ele falou: não, eu não vou repor, porque já deu o meu horário. No outro dia fizeram o quê? Vai com Deus. Mais um para o índice de desempregado. Eu, no lugar dele, tinha me colocado de pé e dito: não, por que não eu? Por que não eu fazer? Sabe, o mundo está cheio de oportunidades, o que falta é pessoas para usufruir dessas oportunidades. Eu te dou uma dica: quando aparecer qualquer coisa para você, que outras pessoas, quem sabe, são melhores do que você, se coloque de pé e pergunte, e faça essa pergunta: por que não eu? Por que não eu? Por que eu não posso eu fazer isso daqui? Ei patrão, quer ser promovido? Ei patrão, por que eu não posso fazer isso daqui? Ei patrão, por que eu não posso fazer tal coisa? Ei patrão, por que eu não posso aprender mais? Quando você tem uma ideia,
de parar de perguntar por que eu e passar a perguntar por que não eu, você vai ver o leque de coisas que se abrem na tua vida. Você tem um potencial gigante, mas você precisa arriscar. Você precisa, quem sabe, passar vergonha como eu. Eu não toquei tão bem assim como eu toco hoje. Na verdade, eu arrebentei com a música. Era eu tocando e os músicos tudo atrás de mim. Para de tocar. E o meu irmão dizia o seguinte: toca baixo. Finge que está tocando, tu está moendo com a música. Passei vergonha uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. Não, estou brincando. Passei vergonha pra caramba. Até chegar o dia que Deus me mostrou que eu tinha capacidade. Deixa eu falar algo para ti e quero encerrar com isso. Quem sabe a tua mãe diz que você não tem capacidade nenhuma, teu pai, tua família, teu patrão, teus amigos, teus familiares, a tua sogra, o teu sogro. Meu sogro está por aí em algum lugar. Ele diz: não dá, você não tem jeito. Sabe, você fica triste, aborrecido por um instante, mas daí você puxa na tua memória e diz: bom, qual é o peso que tem a palavra desses pessoas? E qual é o peso que tem a palavra do meu Deus? Meu Deus diz que eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Se Deus olhou para mim e Ele me escolheu, é porque Ele quer fazer algo grande na minha vida que eu ainda não sei, que eu ainda não conheço. A pergunta que você tem que fazer é: por que não eu? Deus quer chamar todo mundo, Deus quer usar todo mundo, Deus tem propósito para todo mundo, mas as coisas só acontecem com quem quer, não com aqueles que rejeitam. Essa noite é a noite de você dizer: bom, por que não eu? Por que eu não posso convidar alguém? Colocamos todas as cadeiras aqui, por que eu não posso colocar nessas poucas cadeiras que estão vazias, convidar alguém? Por que não eu abrir a minha própria célula? Por que não eu falar do amor de Jesus? Por que não eu um dia estar pregando no lugar do meu pastor? Por que não eu um dia estar no louvor? Por que não eu um dia estar fazendo algo? Quer dizer, você precisa estar incomodado com você, ou você vai passar a vida inteira sendo um telespectador, vendo os outros fazendo, e você nunca vai fazer absolutamente nada. Se você se acha desqualificado, parabéns, você foi escolhido por Deus. E se você se acha qualificado demais, você foi rejeitado por Ele. É assim que a banda toca. Se coloque de pé, eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus.